quiser dar continuidade na terceira etapa agora que nós vamos. Pode ser, pode ser. Então, terceira etapa que eu acho importante é que existe um fato, inclusive o Roberto falou que tem alguns países que são piores que os outros em fazer essa manipulação, e eu quero fazer uma história específica que eu acho que é determinante para a maneira em como a gente consome meios de informação hoje em dia, que é o nascimento da categoria Relações Públicas, tá? Essa categoria, ela é perfeitamente rastreável ao ano de 1905 nos Estados Unidos, com a fundação de uma empresa de um ex-escritor do New York Times, um cara chamado Ivy Lee, né, que ele era jornalista, que escrevia editoriais para o New York Times, e em 1905 ele teve uma grande ideia. Ele falou, tá todo mundo atacando os grandes capitalistas dos anos 1900, né? Os Rockefellers, o Henry Ford, as empresas de aço, sabe? Tava todo mundo atacando eles, porque eles estavam cometendo alguns abusos históricos, abusos pesados, né? Exato. E tava todo mundo atacando eles. E ele falou, eu vou vender os meus artigos para eles, né? Porque eu vou ajudar eles, eu vou sentar com esses caras, né? Inclusive todo mundo chamava eles de money barons, os barões do dinheiro. Eu vou sentar com os barões do dinheiro e falo, eu vou te ajudar a melhorar a tua imagem. Tu paga para mim escrever, para mim ajudar a tua imagem? E o Rockefeller falou, beleza, pago sim, vamos lá. E daí esse cara construiu uma firma, uma empresa de comunicação, de relações públicas, para escrever artigos para ajudar a melhorar a imagem pública das empresas privadas contra o jornalismo antigo, que era um jornalismo que batia duro contra os abusos do capital no começo do século, dos anos 1900. Né? Naquela época... As pessoas enxergaram os Rockefeller como heróis. Vamos ver onde acaba essa história, tá? Vamos lá. Em 1905, para cada jornalista... Não, desculpa. Para cada 20 jornalistas, tinha um relacionista público, tá? Era 20 a 1. Então, cada vez que tu abria o jornal, tu pegava 20 páginas, 20 eram escritas por jornalistas reais, os caras que ganhavam dinheiro só para trabalhar por um jornal, e estava começando a época da manufatura do consentimento, e um artigo era escrito diretamente por um relacionista público. Por um cara que falava, a empresa Rockefeller lamenta muito o acidente de trem que matou 100 famílias, foi um erro de um engenheiro que fez um erro do cálculo, a gente promete não errar mais, a gente vai ser muito mais cuidadoso no futuro, nossa ambição é sempre ter os melhores produtos, os melhores serviços, lamentamos muito, mas vai ficar por isso mesmo, tá? A gente não vai pagar indenização para nenhuma família. Então, era 20 a 1 a proporção. Sabe como que é hoje em dia? O inverso. Relações entre relacionistas públicos e jornalistas reais. Quanto vocês acham que é? 20 relações públicas e um jornalista real. Não, 400 para 1. Então, é bizarro, cara. A relação é 6 para 1, tá? É um jornalista para cada 6 relacionistas públicos. Mas tem um grande problema. Os relacionistas públicos publicam, em média, 10 vezes mais que um jornalista. Então, a relação real em conteúdo é 60 a 1. E isso eu estou falando orgânico, tá? Ou seja, tem 60 artigos num conteúdo que são diretamente pagados por uma marca, pagados por uma empresa, tá? Então, você pode ser, eu patrocino um think tank, eu tenho investimento num investigador. Então, eu como Coca-Cola, eu tenho completa liberdade de ir numa universidade e pagar um grupo de químicos para eles investigarem os benefícios do consumo do açúcar. Eu tenho completa liberdade de fazer isso, tá? Se eles encontrarem o mais mínimo indício de que o açúcar faz, sei lá, ajuda a quantidade de sinapses neuróticas numa criança entre 5 e 6 anos, eles podem ir lá e publicar um artigo científico falando, tem benefícios do consumo do açúcar, entendeu? Então, a proporção hoje é mais ou menos 60 a 1. Então, cada vez que tu abre um meio de comunicação, 60 coisas que tu vê são pagadas por marcas. Por marcas, por empresas, por comitês, por como é que se chama essas associações de comércio, sabe? Câmara de Comércio da Indústria Bovina, Indústria Agrária. Tudo isso se forma desde 1905 para manipular diretamente a opinião pública. Tipo, o agro é bom. Exatamente, o agro é bom.
O agro salva o Brasil. Exatamente isso, cara. É assim, só você ir lá nas fazendas e perguntar a galera que trabalha lá se estão satisfeitos mais do que o povo da cidade. Aí. O agro deixará o Brasil rico. Você ficará rico. Tira o agro do agro, traz eles pra cidade. Vamos pôr eles plantar aqui no meio do asfalto aqui. O agro é o ouro brasileiro. Tirar a minhoca do asfalto. A nossa soja é o ouro brasileiro. Porque é isso que eles fazem. Eles tiram ali é tirar a minhoca do asfalto de verdade. Eu só acho, disposicionando um pouco, sabe, desviando um pouquinho a conversa, eu acho que tem maneiras muito mais eficientes de fazer agro do que agronegócios privados. Só isso. Ou seja, não é uma crítica contra o agro. Eu acho que a atividade agrícola é uma das atividades mais primárias e mais dignas da condição humana, porque é realmente o ser humano usando a sua força vital para transformar a natureza naquilo que ele precisa para viver. Nesse sentido, eu concordo plenamente. Eu acho extremamente nobre e digno, não é uma crítica em nenhum sentido. Só que usar isso para transformar o agronegócio num mecanismo de maximização da ganância e do capital como um fim em si mesmo, ele não é benéfico para o ser humano. Até porque os dados são simples e claros, cara. O ser humano, ou seja, hoje como humanidade, a gente produz alimento para cerca de 10 bilhões de pessoas. Tem 8,4 no mundo, 15% passam fome e 15% tem problemas de obesidade. Então, não é mais um problema realmente de o agro precisa ser mais produtivo. Sim, tudo bem, mais produtividade seria bom, inclusive para ter menos afetação no ecossistema, concordo. Mas o nosso problema hoje realmente era um problema de distribuição. O detalhe é que quando o agro é um negócio privado, o seu objetivo principal, que nem eu falei antes falando dos meios, primeiro tem que dar lucro, depois tem que ser produtivo. Sabe? Então, a relação que é muito nefasta, neoliberal, do agronegócio com o Estado, recebendo subsídios, recebendo grana e enriquecendo os donos da propriedade privada agrícola, não é a melhor forma de fazer agro. Esse é o meu argumento. Porque, inclusive, tem outros países, onde a China, por exemplo, onde as terras agrícolas são concessões estatais ou são operadas por cooperativas, que são diretamente os donos que se encarregam do negócio, não são os grandes latifundiários que são donos de terras e terras que não são eles que trabalham claramente, produz muitas ineficiências. Esse que é o detalhe, sabe? Então, eu acho que precisaria desposicionar um pouco a conversa e não atacar tantos pontos tradicionais de meme, sabe? E entrar mesmo nos miolos do assunto, nos mecanismos pesados que existem por trás do agro. Só para abrir um parênteses nisso aí, não sei se o Robertinho viu, eu vi um vídeo hoje muito louco, velho, onde ele fala que hoje no Brasil a renda per capita do brasileiro ela é aproximadamente de 10 mil dólares, né? Enquanto países do primeiro mundo, né? Alemanha, 60 mil dólares, Canadá, 90 40 mil dólares. Então, assim, o Brasil, 10 mil dólares a renda per capita, né? E ainda tem uma má distribuição disso aqui no país. Mas se hoje a gente falar, não, o agro é foda, o agro vai resolver o problema. Então vamos pôr produtividade máxima no agro. Vamos fazer o agro produzir pra caralho. Vamos acabar com a Amazônia, eu sei que é utópico, né? Mas vamos acabar com a Amazônia inteira e vamos plantar soja naquilo lá tudo ali. Pra quê? Se a gente só usa 30%. Tô falando pra gente colocar produtividade máxima e tô falando algo utópico. Pra quê? Mas vamos supor que a gente fizesse isso. Vamos acabar com a Amazônia inteira e vamos colocar soja no Brasil inteiro, de fora a fora. Não vamos considerar as cidades que estão ali, produtividade das cidades, nada, só soja, né? Cada quilômetro quadrado hoje de soja custa 600 dólares. Né? Então a gente ia vender tudo isso e ia aumentar o PIB do Brasil de 10 mil para 13 mil dólares por ano. Né? Enquanto os mais ricos estão 50 mil dólares, 90 mil dólares. Né? Mas aí a gente tem que considerar também que tem a safrinha. Então vamos colocar milho nisso aí também. Se colocar a safrinha, a renda per capita vai sair para 16 mil dólares. Ou seja, produtividade máxima no território total, a gente aumenta a renda per capita para 16 mil dólares. Conta pronta. Se você pegar o estado do Sergipe, que é o menor do Brasil, pegar um pontinho ali de 500 quilômetros quadrados ali e colocar indústria naquele lugar,
você, 50 quilômetros quadrados, colocar indústria naquele lugar, indústria de ponta, você consegue desenvolver a renda per capita do brasileiro para 50 mil dólares. Sem desmatar porra nenhuma, sem desmatar nada, com indústria de qualidade num território, numa cidadezinha, dentro do Sergipe, ou seja, um pontinho ali, você joga a renda per capita para 50 mil dólares no Brasil. Incrível isso. Só quero fazer um comentário. Eu falo mais. Manda aí, Diegão. Se você imaginar que o Canadá tem 5% do nióbio do mundo e que lá a renda é muito mais alta do que a daqui, e é só teoricamente baseada em um dos minérios que eles têm lá, e aqui tem muito mais, eu acho que o erro não está só no agro, né? Inclusive, o erro está em coisas muito maiores. Um abraço é só o que eu acho, Daniel tá? Uchoa. Quem não viu, assista esse vídeo. É muito bom também. Vou mandar esse vídeo para você. A gente falar do que tá dando certo aqui, e aí vocês vivem pregando um monte de regra moral, que os Estados Unidos quer foder tudo que o Brasil tem de bom. Você começa a bater numa das poucas coisas que tem, teoricamente incentivando para que acabe, eu acho que o erro é muito maior. Eu não tô falando. Entendeu? Eu não tô falando aquela história que eu falo aqui todo dia. Tá todo mundo sendo enforcado. Todo mundo tá enforcado. Aí você olha do lado ali, você tá quase morrendo. Você olha, minha corda tá um pouquinho frouxa. Em vez de você falar assim, afrouxa minha corda um pouquinho, você vira e fala assim pro cara que tá te matando, ou aperto dele também, pra ele morrer junto comigo. Senão eu morro primeiro. Em vez de você querer se salvar, você quer foder todo mundo junto. É o que eu acho. Se for pra falar hipoteticamente, na Amazônia, se a gente tirar só uma das riquezas que a gente tem lá, que a gente já sabe que a galera já tá tirando a madeira, já tira ouro, tira um monte de coisa, e quem tira a gente sabe até quem é. O Saraiva já falou aqui que era um delegado lá da Polícia Federal, trabalhou lá por anos. É um episódio que eu aconselho todo mundo a ver o do Saraiva. Vamos falar sério. Vamos buscar onde realmente dá a grana. Vamos parar com a... Cara, pode parar. Só que vamos falar sério, vamos falar dos problemas reais que a gente tem, porque é muito mais fácil resolver isso do que bater em quem tá dando. Ninguém falou que o agro tem que acabar aqui. A gente só tá falando que o agro não dá, não vilão, vai deixar a gente rico, igual alguns falam. Né? Enquanto o agro tiver o motivo da iniciativa privada, que é a iniciativa do lucro, ele nunca vai conseguir a sua máxima eficiência. Porque sempre vai ter que sobrar margem de lucro para o inversionista. E essa margem de lucro, ela sempre vai competir por investimento contra outras categorias onde o investimento é mais redituável. Então, a tendência sempre vai ser a precarização do trabalhador, a extraprodutividade e a produção e o desperdício do alimento como um fim em si mesmo. Tá? Vamos pensar assim, eu sou um fundo de investimento em Singapura e eu vou investir 1 bilhão no Brasil. Eu posso investir 1 bilhão em 3 categorias diferentes. Uma categoria me dá 12% de margem de lucro, a outra 13% e a outra 14%. Eu vou investir na que me dá 14%. Entendeu? Então, o agro, ele acaba competindo, baixo a lógica capitalista, baixo a lógica privada. Ele compete contra outras categorias, tá? Pela margem de lucro. Então, a tendência do agro não tem nada a ver com a moral do agricultor ou dos donos dos terrenos. Tem a ver com manter uma competitividade lucrativa contra outras categorias onde o capital seria mais lucrativo. E daí o que acontece? Eu vou ter que produzir a mais, porque eu tenho que vender mais, eu tenho que gerar lucro e reportar margem de lucro para os inversionistas. Então, se eu jogar fora toneladas de tomate, não interessa. Ou seja, entendeu? Ou seja, a lógica... Porque isso que o Marx criticava do capitalismo. O capitalismo não produz coisas para elas serem consumidas. O capitalismo produz coisas para elas participarem do comércio. A gente não produz pelo valor de uso. A gente produz pelo valor de intercâmbio. E isso, obviamente, ele vem a custas, tanto do ser humano, como da natureza mesma. Então, o problema não é... Por isso que eu falo sempre que a gente tem que pensar mais na lógica das condições materiais por trás. Porque se for fazer uma crítica somente contra isso, o problema real meio que está fora da discussão. Ou seja, ele fica... Sabe, ele escapa pela porta dos fundos. E, de novo, agora eu vou falar em contra do Rodrigo. Rodrigo, tu falou, por exemplo, do poder aquisitivo, né, do GDP per capita. A China tem um GDP per capita baixíssimo. Só que a qualidade de vida do chinês é muito mais alta que a do americano. Entendeu? Um chinês de uma zona rural, de uma cidade nível 4, tem uma qualidade de vida vastamente superior a um cara que ganha mais que ele, mas mora em Detroit, onde a vida é uma merda, sabe? Onde tem crime, tem zumbis na rua, aditos ao fentanilo. Então, não são indicadores que, por si só,
nos dão uma direção correta histórica. A gente tem que ter a capacidade crítica de entender como são as relações de produção e quais são as consequências dessas relações de produção. Que, de novo, cara, eu acho que a maioria das pessoas que trabalham no agro são pessoas que têm uma convicção, inclusive uma bondade pelo trabalho que eles fazem. Mas eles mesmos estão condicionados pela lógica do capital. E eles acabam tomando decisões que não são as que eles tomariam normalmente. Mas daí chega a Monsanto no final do mês e fala, tem um agrotóxico novo que tu tem que usar. E ele custa 2 vezes mais caro. Tu tem que usar. E daí o trator, quando tu compra o trator estraga e a John Deere te fala, tu não pode consertar sozinho. Não. Tem que consertar comigo. E eu vou te vender as peças. Entendeu? Porque eles querem lucro nas peças. Daí tu, como produtor, tu tem um custo extra que tu tem que passar para o campo. E daí tu vai fazer o quê? Ou tu aumenta o preço de venda do produto, ou tu diminui o salário do agricultor. Mas tu não vai sacrificar margem de lucro, porque senão o inversionista vai sair do negócio, entendeu? Então, aqui no Brasil eles colocam um deputado lá e aí pega isenção de impostos. Então, cara, nessa fusão distópica, é sério, é uma fusão distópica, onde eu acredito que a maioria das pessoas acabam tomando decisões que podem ser consideradas como antiéticas ou imorais, porque eles são literalmente forçados pela lógica do capital a se comportar de uma determinada maneira. Eu acho, tá? Pode ser que existem pessoas que são realmente vilões da história e outros que têm uma moral incrível que queiram o melhor para todo mundo. Mas a própria lógica do capital acaba esgoelando os caras. Ou tu joga o jogo e tu produz rentabilidade, tu produz capital, ou tu tá fudido, tu vai desaparecer. E isso leva a um jogo que faz um filtro e permite a proliferação do capitalista mais selvagem. Quem ganha nesse jogo é o cara mais imoral, não é o cara mais moral. E aí? Não, só estou pensando se é tudo desse jeito e realmente caminha para que seja. Até porque quando o Zarin traz uma proposta, ele traz ela com estudo, ele não traz um pensamento platônico de pensar se pode fazer uma coisa que não existe, né? O pensamento dele é muito mais lógico. Mas eu penso que se a gente monta uma fábrica e o capitalismo é realmente dessa forma, o que impede o dono da fábrica de ser o cara do agro? De fazer tudo baixo o capitalismo só para ter o lucro. Baixo o capitalismo, o que aconteceria é que o cara fabricaria para ganhar lucro, não para satisfazer necessidades. E ele acabaria competindo contra outras empresas que fazem a mesma coisa. E a tendência natural é ver quem consegue vender mais barato ou quem consegue ter uma margem de lucro maior. E isso leva à oposição, às contradições que o Marx falava. Daí vai viver, eu consigo produzir mais barato. Vamos, o negócio do leite, tá? Que é uma história real. Ou banana, cara, que tem a história da Chiquita Banana na América Central. Eu vou produzir leite e o meu vizinho também produz leite. Eu tenho 2 opções. Eu posso pagar os meus trabalhadores menos ou vender os meus produtos mais caro. Daí o teu vizinho fala, eu tô colocando água no leite. Daí tu faz o quê? Não, eu vou manter a minha moral. Eu vou manter a minha ética, eu vou continuar vendendo meu leite íntegro, tá? Só que o cara tem o mesmo custo que tu, vende ao mesmo preço que... Não, vende mais barato que tu, porque ele coloca um pouquinho de água no leite. Daí tu faz o quê? Eventualmente tu vai te fuder. Colocar água também. Ou quebrar, sabe? Não tem muita alternativa. É isso que é a merda, cara. Porque historicamente isso dá para medir. As empresas que sobrevivem, as empresas que ganham na história do capitalismo, são as empresas que estão mais dispostas a sacrificar a própria ética, a própria moral. As empresas mais éticas e mais morais são as primeiras em quebrar. Por isso que é importante a gente ter um Estado forte nessa hora para controlar isso e para acabar protegendo as pessoas. Que não esteja controlado e patrocinado pelo capital. Porque esse que é o problema. Se tu dá poder agora para o Estado, é uma merda. Porque os teus políticos, todos eles, têm dívida com o capital. Então, tu dá poder para eles agora, a única coisa que tu está fazendo é que tu está dando poder para as empresas que colocaram eles no poder. Esse que é o detalhe central da política neoliberal. Todo político chega no poder com uma dívida. Quem pagou a campanha? E daí, já que tu tá lá dentro, primeira coisa que tu tem que fazer, tem que pagar a campanha, meu querido. Quanto tu deve de campanha? Vamos lá, vai fazer lei no meu nome.
vai fazer lei ao meu favor, entendeu? E normalmente, historicamente, o que aconteceu? Esses grandes capitalistas da história, eles usavam o seu poder não só para contratar os relacionistas públicos, limpar o seu nome, senão que diretamente eles descobriram que em lugar de ficar brigando com os congressistas, os políticos, era mais fácil fazer os caras trabalharem para eles, meu. Então, fato, assim, de fato, a política hoje nada mais é que um mecanismo do capital.